Olá pessoal, boa tarde, boa noite. Que bom encontrar aqui com você de novo. Que bom estar na presença de Jesus com você, com toda a sua família. Que bom você estar nos dando a oportunidade de entrar mais uma vez dentro da sua casa, de estar com você para compartilhar da palavra de Deus. Muito bom louvar a Deus com o Jarbas e com a Jardélia. E agora nós vamos para aquele momento tão importante quanto o louvor, que é o momento da reflexão da palavra de Deus. E hoje eu queria continuar conversando com você sobre recomeços. Semana passada nós conversamos um pouco sobre esse fato, sobre o fato de nós estarmos recomeçando. Nós estamos recomeçando as nossas celebrações presenciais. As mesmas estão acontecendo todos os domingos, a partir das 18h15 ali na nossa comunidade. E você que não está tendo a oportunidade de estar ali conosco, pode nos acompanhar por aqui, pela internet, pode nos acompanhar pelo nosso canal do YouTube. E se você está sendo abençoado, se você realmente está sentindo tocado pelas mensagens que está recebendo aqui, eu vou te convidar a compartilhar esse vídeo, a compartilhar esse link, para que outras pessoas também possam ser abençoadas, ok? Bom, mas hoje eu queria compartilhar com vocês um texto bíblico que, primeiro, ele é imensamente importante para falarmos de recomeços, porque esse texto é um texto que se encontra em Gênesis capítulo 12. Ele é o recomeço, podemos dizer, de uma família especial, de uma família que Deus estava chamando para algo diferente, para uma família que Deus estava dando a oportunidade dela recomeçar a sua história. Mas esse texto não somente marca o recomeço de uma família. Esse texto também nós podemos dizer que ele é o DNA do povo de Deus na história. É aqui que Deus determina o que seu povo vai fazer na história. Aqui que Deus determina, quer seja Israel no Antigo Testamento, quer seja a Igreja no Novo Testamento, porque o povo de Deus deveria trabalhar na história, qual o propósito do povo de Deus de recomeçar a sua história. Mas, por outro lado, esse texto também é interessante porque Deus pega um homem que não tem nada de especial, um homem que ninguém dá nada por ele, um homem que anda pisando na bola, que não tem, assim, nada para que Deus pudesse falar assim, esse cara é especial, eu vou olhar para ele. Deus pega esse homem e dá um propósito de vida para ele. Veja o texto lá comigo, Gênesis capítulo 12, verso de 1 a 3. E o texto começa dizendo o seguinte, no verso de número 1. Deus diz ali: Então o Senhor disse a Abraão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Interessante, gente. A primeira pergunta que a gente deve fazer ao ler esse texto é: quem é Abraão? Quando você pega Gênesis capítulo 11, passa desapercebido para muitos de nós, assim, Abraão é um membro de uma família de imigrantes. E ele e sua família, eles estão deixando Ur dos Caldeus, a cidade onde eles moravam, eles estão indo em direção a uma cidade chamada Canaã, inicialmente não por um chamado divino, não porque Deus havia chamado eles. Eles estão fazendo isso para resolver um problema inicial, como todo imigrante. Eles saem do seu país para buscar novas oportunidades. Não estava dando certo onde eles moravam, as coisas não estavam dando bem ali, e eles resolvem imigrar. É como muitos de nós também fazemos, né? Não está dando certo aqui no Brasil, o sujeito migra para os Estados Unidos, o sujeito migra para a Europa, o sujeito migra para o Japão, o sujeito vai para outro lugar no mundo tentar a sorte. Abraão é um desses, um imigrante. E na verdade, quem inicia essa jornada não é ele, não é o próprio Abraão.
É o pai de Abraão que inicia essa jornada. Ele inicia essa jornada não por um propósito divino, ele inicia essa jornada porque tinha uma necessidade maior. Eles estavam procurando melhores condições de vida. Por isso, eles deixam a cidade de Ur dos Caldeus e se movem em direção a Canaã. Depois, você pode ler lá Gênesis capítulo 11, principalmente o verso 31 e 32, e você vai poder ver essa história melhor lá e verificar se o que eu estou dizendo a você é verdade. Mas, lendo esse texto de Gênesis capítulo 12, verso 1 a 3, fiquei pensando assim: quantos de nós lidamos com a vida dessa maneira? Quando estamos passando um problema, a gente busca a melhor solução e não pergunta ou não para pensar o que Deus quer com isso. Será que esse caminho que eu estou querendo tomar é o caminho do Senhor? Será que esse caminho que eu estou querendo trilhar é realmente o caminho que o Senhor quer para mim? Ou às vezes nós somos movidos a determinadas situações, como por exemplo, um dia Deus me moveu para a cidade de Viçosa. E sabe o que eu achava que Deus queria fazer de mim na cidade de Viçosa? Acompanhar a Renata. Simples assim. Mas hoje eu olho para trás e eu percebo que Deus me moveu para Viçosa com um propósito imensamente maior, com um propósito de Deus extremamente maior. Mas a necessidade que me moveu para a cidade de Viçosa. Mas ainda, falando de Abraão, ele fez parte daquele projeto lá de Babel, que está em Gênesis capítulo 11. E Gênesis capítulo 11 diz que um grupo de homens se reuniu para construir uma grande torre, e eles queriam com essa torre serem autossuficientes. E esses homens queriam construir uma torre que fosse tão alta, que eles se tornariam conhecidos de toda a humanidade, conhecidos de todo o mundo, eles se tornariam famosos, eles se tornariam autossustentáveis e ninguém mais iria deixar de reconhecê-los. Ninguém mais iria mexer com eles, nem mesmo o próprio Deus. Imagine só o que esses homens estavam fazendo. Mas esse projeto, conforme narra Gênesis capítulo 11, é um grande fracasso. E o texto diz que as famílias foram dispersas. Imediatamente surge a história de Terá, o pai de Abraão, como uma das famílias dispersas desse evento chamado Babel. Assim, Deus pega esse indivíduo chamado Abraão, um indivíduo sem nada especial, um indivíduo sem perspectiva de futuro, e dá uma chance de recomeço para ele. Deus pega esse indivíduo e diz: saia e vá. Saia e vá. Isso é um chamado para recomeçar, mas que vai demandar também uma certa obediência e confiança. Porque Deus vem para Abraão, Abraão está inserido em uma rotina, ele tem o seu trabalho, ele sabe como ganhar dinheiro para se sustentar, ele tem seus amigos, ele tem um bom relacionamento com seus familiares, ele está debaixo da asa do seu pai, e Deus diz para ele assim: eu quero que você saia da sua rotina, eu quero que você abandone a sua zona de conforto, eu quero que você deixe o seu modo de ganhar dinheiro, eu quero que você deixe os seus amigos e vá. E saia e vá para onde eu vou te mandar. Você pensa somente no seu dia, talvez no sentido do seu mês. Mas Deus olhou para Abraão e disse assim: Abraão, eu vou te dar um propósito maior para você viver. Eu quero que você viva a partir do porquê. Do porquê. Se a gente observar a nossa vida, gente, esse sai e vá são duas palavras que remetem a atitudes que não são confortáveis. E eu confesso para você que sempre que eu leio essa passagem eu tenho um frio na barriga. Sabe por quê? Porque eu já ouvi esse sai e vá inúmeras vezes na minha vida. Um dia eu era jovem, trabalhava numa empresa privada,
caminhava em direção a continuar ali, sem nenhuma perspectiva de curso, sem nenhuma perspectiva aí de universidade, nem nada disso. E de repente Deus olhou e disse assim: saia e vá. E é muito engraçado, Deus proporcionou todas as situações para que esse saia e vá pudesse se realizar na minha vida. Eu conheci a Renata, eu saí da empresa e com a ajuda da Renata, que eu tinha acabado de conhecer, eu fui estudar, eu fui incentivado, eu fui motivado a entrar no seminário e ser pastor. E aí fui para o seminário, trabalhando, estudando à noite, e quando estava terminando o curso veio aquela ansiedade de saber onde eu iria, e tive alguns convites para assumir algumas igrejas, como a Igreja Presbiteriana de Campos Altos, no interior de Minas, outras igrejas, e eu me lembro que eu orava pedindo a Deus para me mostrar onde eu deveria ir. E de repente, um pastor da região onde eu morava, na cidade de Betim, resolveu se desligar daquela comunidade, resolveu se desligar daquela igreja. E eu me lembro bem, um dia à noite em casa, o telefone tocou, era um presbítero, um amigo meu, e ele me disse assim: Salatiel, nosso pastor está saindo e nós queríamos que você viesse conversar com a gente, para quem sabe você vinha assumir o campo, a igreja, para o próximo ano. Isso ali era aproximadamente julho de 2008. E depois de mais de 25 anos frequentando a mesma igreja, 7 anos de trabalho em uma congregação, e de ser meu desejo de permanecer ali, Deus me disse mais uma vez: saia e vá. E quando Deus fala, saia e vá, você pode até resistir um tempo, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a gente acaba cumprindo o saia e vá. E ali naquela comunidade eu fiz muitos amigos, eu vi Deus fazendo coisas maravilhosas, eu vi aquela comunidade se movendo em serviço ao outro, eu vi aquela comunidade fazendo diferença, mas em 2010, Deus nos disse mais uma vez: saia e vá. E como disse um presbítero na reunião do conselho que eu anunciei a minha saída, ele disse assim: mas agora, pastor, o senhor tem certeza disso? Agora que o Senhor tem a igreja nas mãos, agora que a gente fez o que eram os nossos projetos iniciais, o Senhor está me dizendo que o Senhor vai sair? Mas Deus disse: saia e vá. E foi quando eu e a Renata e a Rebeca pequena, em um mundo onde a internet não era tão acessível assim, ou tão fácil como nós temos hoje, nós nos movemos para a Espanha, e em uma região assim que quase não tinha igreja, um grupo muito pequeno de evangélicos, apenas uma comunidade da denominação Assembleia de Deus, e ali por necessidade de um pequeno grupo de brasileiros, nós fomos convidados a estudar a Bíblia com eles na sua própria casa, e eles abriram a casa para isso, e ali a gente ia alguns dias da semana para estudar com eles. E depois de terminar um período de estudos lá, Deus nos moveu novamente para a cidade de Betim. Mas com a nossa chegada em agosto de 2011, a situação estava meio apertada, eu não tinha emprego, Renata estava retornando para a universidade para terminar o doutorado dela, mas a gente tinha uma família para sustentar, a Rebeca ainda estava aí pequena, e assim fui trabalhar mais uma vez na iniciativa privada. No fim daquele ano, fui enviado aí pelo presbitério para a congregação presbiteriana de Florestal, e logo a seguida comecei o curso de filosofia, e logo após fui aprovado num concurso público na cidade de São Joaquim de Bicas. E aí mais uma vez o que acontece? Deus olha, fala mais uma vez: saia e vá. Naquela correria, muita coisa para fazer, gostando daquilo tudo que eu estava fazendo, mas Deus novamente disse: saia